Chegou o momento de falar de um assunto até difícil de digerir, né? Mas eu convido você a ficar com a gente, inclusive a compartilhar a sua história com a gente, a história de alguém que você conheça, tá? Esse ano, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 30 anos. Em seu artigo de número 4, ele assegura: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte e ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Roda o VT. Essa semana, um caso que chocou o Brasil e teve grande repercussão retrata uma violência mais comum do que se imagina: abuso sexual infantil. Uma criança de 10 anos do Espírito Santo engravidou após ser abusada sexualmente. Segundo o relato da menor, este abuso era feito pelo tio e vinha acontecendo há 4 anos. A menina ganhou judicialmente o direito de interromper a gravidez e o suspeito foi preso na última terça-feira. O assunto é delicado, porém de extrema importância para combater esse tipo de crime. Agora, no Revista da Manhã. Gente, é um assunto muito difícil de falar, né? Abuso sexual infantil. Não deveria nem existir esse termo, na verdade, na minha opinião. Opinião de muita gente, obviamente. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje aqui no programa, e teremos outros convidados também, via Skype, em outras situações, Ariel de Castro Alves, advogado especialista em direitos da infância e juventude. Seja muito bem-vindo ao Revista da Manhã. Eu que agradeço. Bom dia a você, Regiane. Bom dia também aos telespectadores do Revista da Manhã. É um prazer estar com você, mas é claro que esse tema não é nada prazeroso de estarmos tratando, mas é importante até para que a sociedade esteja atenta a essas situações. Nesse caso da menina de 10 anos, ela foi abusada dos 6 aos 10 anos. E eu fico me perguntando, eu acho que você também, onde estavam os demais familiares, os vizinhos, conselhos tutelares, vara da infância, nesse período que essa menina estava sendo abusada. Foram 4 anos, né, Ariel? Uma coisa muito escandalosa da gente imaginar o quanto essa criança realmente foi abandonada em todos os sentidos, né? Porque, como você muito bem pontuou, além dos pais, existe uma responsabilidade, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prega, que toda a comunidade, todo o entorno dessas crianças são corresponsáveis pela segurança dessa criança, né? Então, nós temos essa obrigação também. E você pontuou uma questão muito crítica do momento que a gente está vivendo. É importante demais falar sobre esse assunto. A gente não quer falar porque ele dá náusea, de fato. Ele embrulha o estômago, ele deixa a gente mal, principalmente quem tem filho. Sabe o quanto isso pode ser, quanto isso é devastador na vida de uma criança, na vida de uma família. Só que os números, gente, só de falar me arrepia. Sério, é um assunto que não dá vontade de falar, mas a gente precisa falar. Vamos comentar os números, porque eu acho que eles dão a real importância e dão a real necessidade para as pessoas de casa, do tamanho do problema e do tamanho do buraco que o Brasil está com relação ao abuso infantil, ao abuso sexual infantil. Olha só, gente. O Brasil registrou 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em 2018. 32 mil casos. É o maior número desde 2011, que foi o ano em que os agentes de saúde passaram a ter a obrigação de computar os atendimentos. Só que isso acontece, gente. A gente tem casos de pessoas da minha idade, pessoas mais velhas. Quem não conhece alguém ou tem um caso próprio para contar de que foi abusado na infância? Infelizmente. Estamos tendo cada vez mais acesso a essas informações, né? A quantidade de estupros de crianças e adolescentes que ocorrem no Brasil é assustadora. Olha esse dado, gente. A cada hora, dá vontade de chorar. A cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas. A cada hora, 4 meninas
de até 13 anos são estupradas no país. Só no Brasil, tá, gente? Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2019. Dentre os casos registrados em 2018 pelo Ministério da Saúde, 2/3 ocorreram dentro de casa. A cada 4 casos, um deles, os abusadores, faziam parte do círculo de amigos ou conheciam a vítima. 23% eram pai ou padrasto. Pelo amor de Deus, dá vontade, fecha, apaga a luz, vambora. Como é que pode um dado tão escandaloso como esse? Como é que a gente faz para combater isso? Como é que a gente pode perceber que essa violência está acontecendo na casa do lado, dentro do círculo da família? Como é que a gente consegue ajudar a combater números tão horrorosos? Sim, são números realmente gritantes, né? Nós temos aí uma situação de violência no Brasil estrutural contra crianças e adolescentes. E até pessoas famosas já denunciaram abusos sofridos na infância. A própria Xuxa, a esportista Joana Maranhão, que até gerou uma lei que trata do período de prescrição maior para a denúncia desses crimes. Então, é necessário que a sociedade esteja muito atenta, né? Todos têm obrigação de denunciar. Nós temos sistemas como o Disque 100, que a ligação pode ser anônima, a pessoa não precisa se identificar, o vizinho pode fazer uma denúncia se ele ouve gritos, se ele tem alguma suspeita com relação ao que está acontecendo na casa ao lado. E as famílias, os professores, os educadores, os agentes de saúde, os médicos, todos que trabalham na área de saúde, ao atender uma criança, até na própria vacinação, podem tentar identificar situações de violência que essa criança tenha sofrido, os pediatras, em todas as situações, toda a sociedade tem que estar atenta. Inclusive, tem o crime de omissão de socorro. Quando nós nos omitirmos, então quando nós temos situações como dessa menina durante 4 anos, todos nós fracassamos e falhamos enquanto sociedade. Você falou dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele prevê que é dever de todos proteger e garantir os direitos de crianças e adolescentes. Então, todos nós temos o dever e podemos até responder por omissão de socorro com relação à vítima que está precisando de ajuda e muitas vezes não contou com nenhum apoio. Tá certo. Bom, falando em dados alarmantes e escandalosos, vamos falar do caso dessa menina de 10 anos, né, que realizou o aborto legal, né, nessa semana. Mas os dados oficiais revelam que no Brasil ocorrem em média 6 abortos por dia. 6 abortos por dia envolvendo meninas de 10 a 14 anos que engravidaram após serem estupradas. Com dados tão alarmantes também com relação à questão do aborto no Brasil, por que esse caso ganhou tanta notoriedade, na sua opinião? Sim, nós temos, por outro lado, 26 mil partos em média de crianças, menos de 14 anos. Elas não, certamente são crianças, não estão preparadas, elas estão preparadas para brincar de boneca, não para poder cuidar adequadamente de uma criança, né? E com todas as dificuldades, com todas as necessidades de uma criança. Então, é necessário pensarmos que esse caso ganhou notoriedade porque ela teve dificuldade de atendimento na rede de saúde. Ela teve uma demora absurda, né, para conseguir esse atendimento. Exato, nem precisa de autorização judicial. É que os serviços de saúde, eles acabam ficando com medo em realizar sem ter uma ordem judicial da Vara da Infância e Juventude. Mas nós temos portarias do Ministério da Saúde que basta a vítima ir ao serviço de saúde e o procedimento já pode ser realizado. E claro, não se deve esperar muito tempo porque o feto vai se desenvolvendo também e o período vai ficando cada vez maior, a situação vai ficando mais difícil, a gravidez pode ser de risco. Nesse caso, ela já estava desenvolvendo diabetes, então existia a possibilidade até de risco à vida dela se ela mantivesse essa gestação. E temos também o estupro. Então, são 2 autorizações legais previstas no Código Penal brasileiro desde 40 para que o aborto ocorra.
Eu não sou favorável ao aborto de modo irrestrito, Sim. mas as situações previstas em lei estão devem calçadas ser na lei. Devidamente garantidas. E já que elas estão calçadas na lei, esse hospital que se negou a fazer, se eles não precisam da autorização judicial, eles podem ser processados pelo Ministério Público ou pela própria família por omissão de socorro nesse caso? Sim, tem a prevaricação, que é quando a pessoa que exerce uma função pública não cumpre com as suas funções, então os médicos, todos que atenderam e não realizaram, ou mesmo indicaram que ela deveria procurar a vara da infância e juventude, podem até responder. E no caso de já ter uma ordem judicial para realizar e o Hospital Universitário do Espírito Santo, ligado a uma universidade federal, se negou, talvez até mediante pressões políticas, então eles podem responder por desobediência de ordem judicial. Isso é crime também. E ela teve que ser transportada para o Recife, né, gerando mais um sofrimento, mais uma revitimização para ela. E ainda as pessoas foram convocadas para uma espécie de até de linchamento. Poderia gerar um linchamento na porta do hospital, as pessoas gritando assassina. Linchamento da criança, do médico, da equipe. Então isso é muito grave, horrível, né? Nós não podemos aceitar. O caso ganhou uma proporção gigante sem necessidade nenhuma, né? Sim, a menina esse foi tipo exposta... de fundamentalismo, ele não é aceitável, né? Não mesmo. Ainda mais quando existem leis, né? Sim, tratando de criança, adolescente, temos que respeitar as leis. Ela teve que entrar no bagageiro do carro, no porta-malas, para poder ser levada ao hospital diante daquele tumulto que se formou ali na frente. Isso é muito triste, muito grave. A gente vai até falar sobre isso também, mas no fim do nosso papo, a respeito da divulgação do nome da criança, do local onde ela estava, que isso também é crime, a gente comenta sobre isso, mas antes eu vou voltar um pouquinho. Você comentou a respeito da falta de estrutura biológica que essa criança tem para gerar uma outra criança, né? E que isso é muito grave e pode colocar a vida dela em risco. Nós temos um VT que a doutora Patrícia Gonçalves gravou pra gente, um depoimento, explicando biologicamente o que acontece no organismo de uma criança ao gerar outra criança e a incapacidade que esse corpo tem em levar uma gestação adiante. Vamos dar uma olhada. Olá, Rê. Olá a todos os amigos do programa Revista da Manhã. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E diante desse tema, vamos debater e ressaltar alguns pontos das práticas médicas baseadas em evidência. Um deles é que a gravidez na infância e na adolescência pode levar ao óbito. A Organização Mundial de Saúde define a adolescência como o período de crescimento e desenvolvimento humano, que ocorre após a infância e antes da fase adulta, entre 10 e 19 anos. Assim, os riscos de complicações maternas são significativamente maiores numa gravidez antes dos 15 anos, porque a maturidade física, psíquica e hormonal ainda não se completou até a plenitude reprodutiva. Exemplos de complicações obstétricas que podem ocorrer durante a gravidez, na adolescência ou mesmo na infância são anemia, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, parto prematuro e aumento até da mortalidade, da taxa de mortalidade materna. Com relação à criança que nasce fruto de uma gravidez na adolescência, é muito comum o baixo peso ao nascer, é muito comum a morbimortalidade infantil e as complicações neonatais. Eu agradeço a confiança de vocês mais uma vez. Um grande abraço e até breve. Muito obrigada, doutora Patrícia Gonçalves. É sempre um prazer ter sua participação aqui no Revista, ainda mais para falar de um assunto de tanta relevância. Vou deixar o contato da doutora Patrícia para você, @dra.patricia_Gonçalves, @dra.patricia_Gonçalves. Obrigada, minha querida, mais uma vez. Tem alguns detalhes que você está trazendo a respeito do caso dessa menina de 10 anos, que eu não sabia, essa questão do porta-mala, a gente vai arrepiando cada vez que a gente ouve um detalhe extra. E numa reportagem que eu estava lendo, diz que quando ela recebia o diagnóstico do
médico e conversava sobre as questões do procedimento que ela ia ter que passar, ela estava agarrada a um ursinho, ou quando ela recebeu a sentença, enfim, eu não lembro em que momento, ela estava agarrada com um ursinho de pelúcia. São coisas que fazem a gente pensar o quanto essa infância foi roubada. Isso é uma figura que a gente consegue ver o quanto isso é significativo e o quanto isso é triste. A gente se emociona mesmo falando sobre esse assunto, né? Nós somos pais, você está visivelmente emocionado, né, Ariel? E realmente é um assunto muito duro, muito difícil de engolir, imaginar que existem monstros, porque não dá para chamar de ser humano, não dá para se colocar na mesma categoria de uma pessoa que age dessa forma, que pratica esse tipo de violência, né, Ariel? Sim, ela também se manifestou junto à Vara da Infância e Juventude, a equipe médica, que ela não queria manter aquela gestação. Na verdade, ela nem estava compreendendo direito o que estava acontecendo, nem tinha o total discernimento, né? Uma infância realmente roubada, como nós temos milhares no Brasil. Nós temos aqui em São Paulo, por ano, 8.000 estupros de vulneráveis, em média, que são crianças e adolescentes com menos de 14 anos. É importante dizer para as pessoas que qualquer relação sexual ou ato libidinoso, que pode ser até o apalpamento de órgãos genitais, configura-se estupro de vulnerável, com penas de 8 a 15 anos. Então, independe da violência. Se um adulto mantém relação sexual com alguém com menos de 14, ele vai responder independente dele ter constrangido, dele ter cometido algum tipo de violência. As pessoas têm que ter noção dessas situações. Sabemos que muitas meninas no Brasil, até para fugir da pobreza, da miséria, acabam se casando com pessoas mais velhas, né? Isso é muito triste, muito grave, né? Principalmente nas regiões norte e nordeste. A cada meia hora o Disque 100 registra uma situação de abuso sexual que é denunciada. O Brasil avançou muito desde 90 com o Estatuto da Criança e do Adolescente, diminuiu a mortalidade infantil, ampliou o acesso às escolas, ampliou os programas de atendimento, criou conselhos tutelares, varas da infância, atendimento psicossocial para as vítimas de violência, porque isso é fundamental. Os traumas, as sequelas são permanentes. Uma vítima como essa vai ter que estar sempre sendo atendida, né, pela sociedade, pelos programas públicos. Então, apesar desses avanços, nós temos, além dos abusos, todo dia 32 crianças e adolescentes são assassinadas no Brasil. São números do Unicef. Então, nós temos uma sociedade que, infelizmente, não respeita os direitos da infância e juventude. A gente pode chamar de epidemia, né? Temos uma epidemia nesse sentido. Uma epidemia de violência. E você, como mãe, eu como pai, é claro que a gente se emociona, a gente se indigna com essas situações. Realmente é muito difícil da gente olhar para esses números e não se indignar. E muito além disso, é muito difícil a gente olhar para esses números e não querer fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Então, vamos fazer o que tiver ao nosso alcance, né? Antes de mais nada. Eu acho que antes de mais nada é aumentar a vigilância e aumentar o espaço de conversa e o espaço de busca de informação sobre o que fazer e como fazer para alertar e trabalhar a cabeça dessas crianças para que saibam identificar se elas estão possivelmente sofrendo algum tipo de violência que muitas vezes os pais não estão conseguindo observar, né? Muitas vezes, como a gente sabe, vem de tios, vem de primos e tudo mais. Mas vamos fazer o seguinte, a gente tem mais para falar sobre esse assunto. Eu vou dar um recado rapidinho, a gente já continua o nosso papo. Vamos dar uma respirada, né? Obrigado. Vamos entrar na questão agora Vamos entrar um pouco na questão da militância. Não tem como a gente não falar daquela pessoa que se intitula Sarah Winter. Sarah qualquer coisa, não lembro o nome dela, Gamaleiro, como que é? Eu tenho aqui na ficha, mas tudo bem. Ela fez uma publicação no Twitter, não sei qual rede social mais ela usou, Giromini, Sarah Giromini é o nome dela, mas sei lá porque ela gosta de Sarah Winter. Ela fez uma publicação do nome da criança e do hospital, do local onde ela estava, convocando a militância para ir até lá e fazer essa intimidação, porque foram todos intimidados ali, né? Não só a criança precisou passar por essa situação terrível,
né? Como também a equipe médica, né? As pessoas que estavam ali no atendimento. Ela pode ser responsabilizada criminalmente por isso, Ariel? Sim, nós temos, claro, que respeitar o direito de opinião, de liberdade de expressão das pessoas e também liberdade política, ideológica. Cada um tem a sua, cada um tem sua religião, tem sua preferência política, mas o que não se pode é cometer crimes em nome de uma militância política ou mesmo de uma militância religiosa. As leis estão aí para serem respeitadas. Ela ali violou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata da inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança, do direito ao respeito, do direito à dignidade. Então, ela violou tanto a Constituição Federal, no artigo 227, que trata desses direitos, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, ela incitou as pessoas para o cometimento de crime, para cometer violência contra a criança e contra a equipe médica. Então, isso é muito grave. Ela pode até ter o benefício que ela conseguiu junto ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, revogado, porque ela está em liberdade provisória, porque ela tinha ameaçado o ministro do Supremo, tinha promovido vários atos contra a democracia, contra as instituições, para fechar o Supremo, para fechar o Congresso Nacional, e estava com um grupo armado ali na porta do Palácio do Planalto, uma espécie de guerrilha, um grupo de terroristas atentando contra a democracia. Ela chegou a ser presa por conta dessas situações. Ela coloca inclusive o filho dela no meio da história, veste de militar, etc. Umas coisas assim esquisitíssimas. Sim, então eu até espero que o meu colega Alexandre de Moraes, que conheço há muitos anos aqui de São Paulo, possa revogar essa liberdade provisória concedida, porque essa pessoa não pode sair impunemente cometendo crimes. O Ministério Público Federal e o Ministério Público da Infância do Espírito Santo já entraram com ações contra ela, inclusive a ação de indenização, mais de 1.300.000 estão sendo pedidos aí pela Promotoria da Infância e Juventude, além das ações criminais que ela pode responder. E também o vazamento de informações que pode ter ocorrido por parte de algum funcionário público, inclusive, ou mesmo se for um funcionário terceirizado, o Código Penal também prevê como crime revelar situações sigilosas e de segredo. A gente tem 2 minutinhos para encerrar o programa. Eu queria que rapidinho você falasse para a gente sobre os sinais que a criança pode dar. Eu sei que você é absolutamente apto para falar sobre isso. Quais são os sinais que a criança pode dar que ela está passando por uma situação como essa, que ela está sofrendo abuso, está sofrendo violência? Sim, na verdade esse é um tema mais dos psicólogos, dos assistentes sociais, mas eu como advogado e atuo há mais de 20 anos nessa área, a criança geralmente ela muda o seu comportamento. Ela era extrovertida, se torna introvertida, se torna muito triste, tem medo de adultos, começa a ter aí uma depressão repentina, baixa a sua autoestima, ou pode ter lesões, hematomas, escoriações. Então, tudo isso são sinais que a criança tem e que as pessoas devem estar muito atentas e devem procurar os serviços de saúde, os serviços de proteção de crianças e adolescentes, os conselhos tutelares, para que essas situações sejam devidamente apuradas. Tá certo. Vamos aí, né? Abrir os olhos, ficar muito atentos às nossas crianças, as nossas e as crianças do nosso entorno, da nossa comunidade. Vamos cuidar muito melhor dessas crianças. Eu espero que numa próxima oportunidade que a gente venha falar sobre esse assunto aqui no Revista da Manhã, a gente tenha números muito menores para comentar e a gente possa comemorar algum tipo de avanço em cima desses números. Obrigada, Ariel de Castro Alves, que é advogado especialista em direito da infância e da juventude. Obrigada mesmo pelas suas palavras, pela sua presença aqui. Foi de extrema importância. Vou deixar aqui também o seu contato, né? @Ariel de Castro Alves, para fazer contato com você no Instagram, né? @Ariel de Castro Alves. Lembrando que o Disque Denúncia está 24 horas por dia à sua disposição para você denunciar qualquer situação que você tenha presenciado ou que você desconfie. É o Disque 100, é isso?
Isso, obrigado, Regiane, obrigado aos telespectadores. Desculpa ter aqui ser emocionado. Que a gente, tem nada que se desculpar em ser ser humano. Somos humanos, né? Então a gente acaba ficando indignado. E quando a gente perder essa capacidade de indignação, nós perdemos a nossa condição de ser humano. Exatamente. Então, obrigado a você. Eu que agradeço. Sempre um prazer e agradeço essa oportunidade de falar com tantas pessoas no Brasil. Espero ter ajudado de alguma forma a tratar desse tema. E te agradeço você ter mostrado isso, né? Isso foi muito importante.